Mateus 24, 37. Diz assim o texto. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que a geração do Noé fazia? Comiam, bebiam, mas o que? Casavam e davam em casamento, até o dia que veio o dilúvio, não, melhor, até o dia em que Noé entrou na arca. 39, e aqui a gente para. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será o quê? A vinda do Filho do Homem. Agora vai lá para Gênesis 6. Vamos ver que Noé viveu e vamos aprender um pouquinho em Gênesis 6 com a família do Noé. Aprendendo com a família de Noé. Gênesis 6. Vamos que vamos. Verso 8 do capítulo 6. Gênesis 6, 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. 9. Estas são as gerações de Noé. 2 pontos. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Diga comigo, Noé andava com Deus, vai. Paramos aqui. Senhor, essa palavra tem poder para mudar a vida das famílias ao redor do planeta. Essa palavra nunca volta vazia. O Senhor não me mandou entregar ela à toa. Tem alguém que precisa ouvir essa palavra. E por saber que esse alguém, ó Deus amado, precisa ouvir essa palavra, eu fui tocado para essa palavra primeiro e agora eu quero ser canal, garçom, para servir aquilo que eu comi primeiro. Ajuda a entendermos e que saímos daqui. Que, ó Deus, a família do Noé tem muito para nos ensinar. Quem concorda nessa noite, diga aleluia. Então vamos aprender com a família do Noé algumas coisas importantes nesse texto que nós acabamos de ler. O texto é de tamanha importância, o assunto família de Noé, que Jesus falando, nós lemos Mateus primeiro, Jesus falando dos dias de Noé, comparou os dias de Noé com os dias que nós estamos vivendo. Como é que era os dias em que vivera o irmão Noé, pastor? Isso lá no início de tudo. Lá no início. Como eram os dias? Como era os dias de Noé? O texto que nós acabamos de ler falou das qualidades do Noé. Mas o versículo 11, se você ler, você vai ver assim, ó. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, ou melhor, diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. 2 coisas, corrupção e violência. Diga comigo, corrupção e violência. Tá batendo com a nossa geração? Tá batendo? Corrupção. Nunca se viu tanto corrupto. Hoje na escola aqui de manhã, quem está faltando está perdendo muito tempo a aprender. Nós estivemos falando isso. E comparando o povo judeu, tentando pelo menos comparar o povo judeu com o povo brasileiro, mas não dá nem para comparar. Não dá para comparar. Porque abordamos o seguinte: quem devia ser exemplo para nós são aqueles que mais dão o quê? Mau exemplo. Aqueles que deveriam dar exemplo para nós estão sentados lá, os senhores sabem onde é?
deveriam ser exemplo para nós, não são. E hoje a coisa está tão difícil aqui nesse país, que se tu falar enquanto eu estou aqui, amanhã os senhores poderão ouvir e pastor Zé foi preso. Está assim agora. Quem está entendendo, diga aleluia. Aqui eu estou falando, o mundo está ouvindo o que eu estou falando. O planeta está ouvindo. Está na internet aqui. Então, a geração do Noé, o tempo em que ele vivera, não é muito diferente do que o nosso. Quem está entendendo, por favor, diga aleluia nessa noite. Terra cheia de violência e cheia de corrupção. Né? A violência está de tal modo que a violência tem escalado, falávamos isso aqui, né? Tal nível, por exemplo, esse dia os senhores viram na internet aí, na televisão, um pai lá em São Paulo que colocou o menino, né, preso dentro do tambor, aquilo gerou um bafafá. E vou dizer uma coisa para os senhores, com todo respeito, não vai dar muita coisa não. Quem sabe o prejuízo é a mulher. Porque assim, aqui nesse país, quem faz o certo é apedrejado e quem faz o errado é ovacionado, aplaudido. Então, você olha para a geração do Noé e compara com a nossa, tu fala, caramba. Mas aonde é que se destaca essa mensagem? É que no meio dessa podridão, quem está entendendo, por favor, diga aleluia. Esse dia eu estava indo para casa e a gente fica assim, pensando assim, nada mais vai nos assustar. Né? Você está andando na rua e fala assim, já estou acostumado a tanta coisa. Aí eu vi uma menina assim, eu estava indo no carro, aí meu filho que chamou a atenção, olha, lá perto da minha casa, não é aqui não, mas aqui também tem, né? Uma menina como aquela Giovanazinha pequenininha ali, filha de Gessilane. Aí meu filho falou, ué Ded, aquela menina aí tá com de barriga. Falei, não é possível não, eu quase que eu dei ré no carro, eu fui, desacelerei o carro para devagarzinho, para olhar, aí a miudinha merrequinha desse tamanho assim, não aguenta com nada. Aguenta sim, pastor, se ela não aguentar, você estava grávida, né? Aquilo pirou meu cabeção. Falei, caramba, toquinho de amarradilho desse tamanho. Então, olha que você quer chegar, pastor. Tá tudo virado aos avessos. Só que, presta atenção. É aqui aqui o cerne da mensagem, o foco da mensagem é esse. No meio dessa podridão, Noé se destacou com a família dele. Já começa assim. Os senhores acabaram de ler assim, ó. Noé andava com quem, gente? Com Deus. Além de andar com Deus, o texto está dizendo, Noé era justo. Se Deus falou, tá? Se Deus falou, tá o quê, gente? Olha lá. Noé era justo e reto. Para ser justo e reto, a gente fala aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, principalmente o carioca fala, é papo reto. O texto está falando, Noé era justo e reto, ele praticava a justiça. Aí, Deus vendo que Noé não dava para viver no meio daquela podridão, no meio daquela sujeira em que vivera a sua geração, Deus cria um projeto diferente para o Noé. Noé, não dá para tu ficar aqui muito tempo. Mais ou menos assim, não dá para tu ficar muito tempo aqui não, Noé. Senão vai dar ruim para tu. Não é que você vai ser farinha do mesmo saco. Não é o ditado que dizem por aí, quem com porco come, como é que é o negócio? Farelo. Quem com porco junta, farelo come. Não é. Esse ditado, não, pera. Não é. Eu vou te tirar daqui antes de dar ruim, porque vou te tirar daqui, senão vai dar ruim. Então o que Deus cria? Um projeto para Noé. Maravilhoso. E esse projeto, nós podemos até identificar como a arca. E a arca representa Jesus. A arca representa o que, gente? Representa o que, gente? Só que nesse projeto, Deus queria colocar Noé e a sua família. E o que nós vamos aprender? Nós já falamos que Noé era justo, Noé achou graça diante de Deus, Noé andava com Deus. Isso fala de intimidade. Hoje de manhã nós falamos aqui e nós debatemos um assunto muito gostoso aqui na reunião de manhã na nossa escola, o seguinte, que para o Noé ter genros, eu vou mostrar isso para vocês aqui, ele tinha filhos, tinha esposa e tinha mulheres dos filhos. Então, se ele tinha mulher dos filhos dele, essas mulheres eram o que dele? Era o que dele? Nora. Noé tinha nora, a família de Noé era grande. Então, subentende-se pelas entrelinhas do texto, por inferência, que esse Noé era um cara de exemplo para a família dele.
E o que nós abordamos aqui hoje, pela manhã, é que infelizmente, no contexto, nessa terminologia família, muitos pais não podem falar nada para os seus filhos de intimidade com Deus, porque em primeiro lugar, os pais não têm intimidade com Deus, vai falar de intimidade com Deus para os filhos como se eles mesmos não têm intimidade com Deus. Quem está entendendo, por favor, diga aleluia. Tu vai falar de intimidade com Deus como? Se o teu filho nunca te vê orando, quem está entendendo, por favor, diga glória a Deus. O teu filho não te vê lendo Bíblia, o teu filho não te vê buscando, então, tem que ficar quieto. Já o Noé, o texto diz, Noé andava com Deus. Grita comigo, Noé andava com Deus, vai. Noé andava com Deus. O que é que isso fala, pastor? Intimidade. Deus falava com Noé. O versículo 13, se vocês leem, 13 desse mesmo capítulo, diz assim, então disse Deus a Noé. Se Deus disse para Noé, é porque Deus tinha o que com ele? Intimidade. Era assim, ó. Noé era assim, ó. Ele, Deus. Então, como não dava para Noé ficar muito tempo aqui, Deus falou assim, eu vou criar um projeto, Noé, e quero que a tua família vá dentro desse projeto também. Tu não vai sozinho, não. É por isso que a gente aqui bate na tecla de que você com a tua família vai vencer. Eu quero profetizar que o teu marido vai ser salvo. Eu quero profetizar que as tuas filhas vão ser salvas. Tuas filhas não morreram ainda, estão com saúde. Ainda há esperança para a tua casa. Jó 14, versículo 7, 8 e 9. Repito, Jó 14, versículo 7, 8 e 9. Diz que ainda há esperança. O teu marido não morreu ainda. Os teus filhos não morreram ainda. Está todo mundo com saúde. E você não deve desistir de acreditar que ainda pode haver esperança para Jesus salvar o teu marido, salvar os teus filhos, salvar o teu sobrinho, salvar a tua mãe, salvar a tua avó. Você deve acreditar e perseverar nisso e lutar por isso com todas as forças. Porque assim como aconteceu com a família do Noé, que todo mundo entrou na arca, não adianta você entrar no céu e deixar o teu marido para trás, embora você não possa fazer nada para levar o teu marido para o céu, porque quem leva o homem para o céu é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, mas você não pode desistir de orar, de pedir a Deus para que teus filhos sejam salvos, a tua mulher seja salva, o teu marido seja salvo, o teu sobrinho. Quem está entendendo, por favor, diga aleluia nessa noite. A tua mãe seja salva. Eu quero que a minha família seja salva, pastor, mas se eles não quiserem, problema deles, não foi meu, mas pelo menos eu torci, eu acreditei, eu confessei, eu profetizei que a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ninguém vai ser para o diabo, ninguém vai ser instrumento de Satanás. Nós vamos colocar em nome de Jesus toda a nossa família dentro da arca. Quem acredita, por favor, nessa verdade, diga aleluia. Você deve começar a confessar isso antes. Meu filho não vai casar com a baranga. Tem que professar antes, pô. Se não casa com a baranga, te dá trabalho. Casa com o tribufu. Ai, mamãe, quero voltar para tua casa com mochila. 2 dias de casado, quer voltar para casa da mãe. É assim. Ué, casou ontem, deu ruim. Pô, 2 dias só de casado? Não. Acreditar que com quem for casar, o meu também, vai casar com a princesa. Vai me dar orgulho. Eu tô profetizando, por favor, diga aleluia aí. Fica olhando para mim com essa cara, não, diga aleluia. Estou profetizando coisa boa para tu, não estou profetizando coisa ruim. Tu vai casar bem, Martins. Com princesa, varão, princesa. De repente até faz teu casamento, não sei. E aí, consegui, varão. Sabe tocar música de casamento? Bota a música de casamento aí na tela aí, por favor. Eu quero música de casamento. Consegui, varão, para nossa alegria, hein? Assim, tipo Zé Bonitinho. Tem que entrar tipo Zé Bonitinho. E na minha frente, olhando pra tua cara, olho no olho. Conseguiu. Quem acredita que vai conseguir nessa noite, levanta a mão em nome de Jesus. Isso é pra você que não casou também na igreja, quer casar? Eu vou te caso também. É pra você que não casou na igreja, não casou, não tem oportunidade de teu marido te levar ao altar, a gente casa. Tu tem que acreditar.
Você tem que acreditar, colocar no teu cabeção: eu vou casar em nome de Jesus abençoado. Toda mulher sonha casar direitinho na igreja. Eu vou ter os meus projetos. Qual é o projeto de Deus? A arca. A arca representa quem que eu falei nessa noite? Jesus. Então eu vou tudo com a minha família para dentro da arca. Mas o que a gente vai aprender com a família de Noé aqui? O que nós podemos aprender? Primeiro, construa seu projeto de vida conforme o modelo que o Senhor lhe deu. Aonde é que está isso? Versículo 14 e 15. Estou em Gênesis 6. Tem que ser, pastor, não pode dar um jeitinho brasileiro, não. Jeitinho brasileiro não tem como, não. Lamento, mas não tem como, não. Tem que ser do jeito de Jesus. Olha só o que diz o versículo 14 e 15. Gênesis 6. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. 15. E desta maneira farás. Qual a medida? 300 côvados. Anota aí. 23 metros de largura. 50 côvados, ou melhor, comprimento 50, ou melhor, 300 côvados o comprimento, não é isso? Não é isso que está aí? 300 côvados o comprimento da arca, 50 côvados a sua largura e 30 côvados a sua altura. 23 por 20 metros de altura. Os historiadores dizem que a quantidade de animais que cabiam ou que couberam dentro desta arca dá aproximadamente, não é eu que inventei isso, os historiadores que dizem, 500 vagões de trem. 500 vagões de trem cabia dentro dessa arca. A arca tinha 3 compartimentos: primeiro andar, segundo e terceiro andar. Então, primeira coisa, construa seu projeto de vida conforme o modelo do Senhor. Não tenta dar jeitinho para construir aquilo que Deus mandou fazer da maneira dele, você querendo colocar o teu jeito, que não vai funcionar. Por que tem gente que não avança na vida? Porque quer fazer da sua maneira. E da nossa maneira não funciona. Porque a nossa maneira é falha. Número 2, o que nós podemos aprender com a família de Noé? Quem gosta de anotar, vai anotando, hein? A mensagem fica na internet, mas nunca mais volta essa mensagem. Segundo, planeje-se para o futuro. Como assim, pastor? Quando está para chover, qual o sinal que os céus avisam que vai chover? Qual? Fala para mim. Qual? Quando está para chover? Trovejar, mas o quê? O tempo fica tudo escuro, ventar, é isso? Então, o que isso tem a ver aqui? No tempo que o Noé estava construindo essa arca, Deus já falou que ia chover. Mas no tempo que ele estava construindo, choveu? Choveu? Não. Mas se Deus falou, complete. Está falado. Então, Noé, o que ele fez? Já se planejou para o futuro. Tipo, Deus falou que vai chover, meu irmão. Então, antes de já acontecer a chuva, eu já vou o quê? Me planejar. Seja proativo. Se antecipe ao problema. Tem gente que espera primeiro o problema vir, para depois, pastor, só pode me ajudar? O que aconteceu? Deu ruim lá em casa. Mas antes de dar ruim, será que não houve nenhum sinal dizendo para tu que ia dar ruim? Quem está, por favor, entendendo, diga aleluia. Meu casamento está uma droga, pastor. Será que antes do teu casamento ruinar e você se separar ou pensar em separar, será que o casamento já não está dando sinal de que vai dar ruim? Pastor, minha vida está uma droga. Será que antes de você dizer isso, a tua vida não vai começando a dar sinais de que lá não vai chegar a lugar nenhum? Os teus negócios estão uma droga. Será que não vai dando sinais? É óbvio que vai dando sinais. Então o que nós podemos aprender aqui com a família do Noé? Não espere acontecer o pior para pedir ajuda. Diga comigo, não espere acontecer o pior para pedir ajuda. Tem gente que só pede ajuda
Não, porque não. Olha a desculpa frajuta que geral dá. É porque eu não quero incomodar. Aí só quer incomodar depois que tem problema. Não espere, o Noé já se antecipou. Se Deus falou, gente. Então, antes de chover, meu irmão, já vou começar a me planejar aqui. Ó, se Deus falou que vai chover, não sei quantos dias, Ele não falou quantos dias vai chover, então é melhor betumar, colocar piche, esse asfalto da rua aí, que coloca, piche, coloca por dentro, por fora, vou botar a arca todinha para não entrar água, aqui vai entrar muitos animais, vai entrar minha família além dos animais, eu vou... Se preparou. Ah, pastor, deu ruim. Deu ruim por quê? Porque você não se planejou. Muita gente passando mal nessa pandemia porque não se planejou. Número 3, aprendendo com a família de Noé. Lembre-se que quase todo projeto, sua família estará sempre ligada a ele. Então, cuidado com a maneira como você constrói o projeto. Se liga. Todo projeto que você construir, a tua família vai estar ligada. Se tu comprar um carro, a família também entra. Se tu casar, tem gente que pensa que não... Ah, eu casei com a minha esposa. Mas quando eu casei com a minha esposa, a família dela entrou no pacote também, os agregados, que a gente chama de desagregada. Cheguei! Não, casei contigo, mas nós estamos chegando. Abre a geladeira. Tem pessoa que pensa que quando casa com outra, vem de pacotão, de pancadão. É assim. Então, cuidado como você constrói o seu projeto de vida. Eu estou falando de casamento, mas poderia falar de uma outra coisa. A sua família sempre estará ligada. Olha o que diz o verso 18. Eu estou em Gênesis capítulo 6. Contigo estabelecerei o meu pacto e entrarás na arca. Quem? Tu, teus filhos e mais quem? E mais quem? Mulheres de teus filhos contigo. Se a mulher de teus filhos, elas são o que do Noé? Nora. Todo mundo, Deus? Todo mundo. Não dá para deixar a Nora de fora. Não. Todo mundo. Senão vai dar ruim. Todo mundo. Entra. Todo mundo. Mas os filhos que escolheram. Não foi você, então. Cheio de mulheres. Nós não sabemos nem quantas são. Não diz o número. Sei lá se é 20. A pessoa 20 Nora. E a mulher... Mulher, eu louvo a Deus pela vida das mulheres. Aplauda Jesus, que semana que vem é o Dia Internacional das Mulheres. Aplauda Jesus com força aí. Março, dia 8. Glória a Deus pelas mulheres. Mas as mulheres também, vou te falar, deixam suas marcas. Vocês observam, mulher, muito interessante. Eu gosto muito de aprender com as mulheres, nos ensinam muito. Uma mulher, quando chega vestida, mulher se veste sempre para outra mulher, né? Tem alguns que não concordam com isso, mas eu observo quando vocês chegam na igreja, ou quando chegam com aquela... Como uma olha para a outra, tipo assim. A gente olhou rapidinho. Não, olha assim. E é rápido olhar, que depois ela comenta contigo assim. Viu, fulana estava de saia marrom. Ela viu a coisa que você não viu. Como é que tu viu? Então, onde é que você quer chegar com isso, pastor? Mulheres de teus filhos, nós não sabemos quantas são. Imagina uma querendo comer omelete, a outra querendo comer carne de pato. Hoje é meu dia de cozinhar. Não, imagina o Noé tendo que administrar isso dentro da arca. E lá fora, chovendo. Pastor, eu não entendi, senão eu daria glória. É melhor estar dentro da arca, tendo problemas, do que do lado de fora, sofrendo com o dilúvio. Quem entendeu, diga aleluia. Se na igreja, se com Jesus, você acha que está ruim, melhor ficar aqui na igreja, tá? Melhor ficar agarrado com Jesus, porque lá fora está pior do que aqui dentro. Amém? Número 4. Cuidado com quem você vai casar, cuidado com quem você vai morar, cuidado com quem você vai namorar, cuidado com os tipos de negócio que tu vais fazer para depois não chorar tarde demais. Por que isso, homem de Deus? Porque quase tudo está ligado à família, como eu já falei. Eu tive recentemente agora um caso
que um rapaz estava me pedindo conselho, e geralmente é assim, as pessoas só vêm nos pedir conselho quando tudo dá ruim. Nunca vem nos pedir conselho quando está para dar ruim, já vem com pedir conselho quando dá ruim. O rapaz casou com a menina, ou melhor, se separou da mulher dele, ele traiu a mulher dele. Ele traiu a mulher dele, reconheceu que traiu, estava tendo problema antes do casamento e nunca se abriu com ninguém. Sabe aquele tipo de gente que é fechado e não se abre? Fechado. Aí quando ela pensa que vai viver, ou ele pensa que vai viver para todo sempre assim. Mas um dia a tampa da chaleira voa. E ele esperou muitos anos. O casamento dele acabou, ele acabou traindo a mulher dele. Traiu, a mulher não perdoou, a esposa dele original não perdoou, e eles sofreram muito, estão sofrendo até hoje. Aí o que ele fez? No meio desse furdunço todo, dessa confusão toda, ele se envolve com outra mulher. A outra mulher, mãe de um filho também, carente, fecha com ele. Pronto, e está dos dois. Um perebento com o outro perebento, está tudo certo. Mas no meio daquela confusão, não resolveu o problema pendente lá atrás. A mulher original não arrumou ninguém, está até agora sem arrumar ninguém, porque está sofrendo muito, está ferida. E o que aconteceu? Essa semana, ele veio conversar comigo, eu ainda tenho que resolver esses pepinos ainda. Veio conversar comigo e vai falar assim para mim: pastor, eu tô orando muito pela minha ex-esposa, só que ele já tá junto com a outra mulher, em outro lugar, orando em outro lugar. Aí na minha cabeça eu processei assim: esse camarada só pode estar maluco? Porque como é que ele se juntou com outra pessoa ligada à mulher original ainda? Como é que pode isso? Ele está brincando com o sentimento, na minha cabeça se processou isso. Ele está brincando com a outra mulher, como se mulher fosse descartável, usou e jogou o quê? Fora. E aí vem com esses pepinos para a gente resolver, quando tudo já está dando ruim. E diz que está orando ainda. O que mais me chamou a atenção é orando. Eu pergunto, imagine eu, o comedor de arroz com feijão, cheio de fraquezas, fico dessa maneira. Agora imagina Deus, nos céus, tendo que resolver um pepino desse. Por que eu estou falando isso? Nós às vezes resolvemos, causamos os nossos problemas e queremos jogar o pepino na mão de quem, gente? De Deus. Como se Deus fosse um resolvedor, um descascador de pepino. Então, cuidado, isso vai para a internet, quem está me ouvindo. Por isso que eu coloquei aqui na mensagem. Cuidado com quem você vai casar, para amanhã não dar ruim. Cuidado com quem você vai namorar, para amanhã não dar ruim. Pastor, mas ela é bonitinha, pastor, ela vai ficar bonitinha assim para todo sempre? Vai, pastor. O colágeno vai cair, vai ficar tudo durinho, mesmo que enche, ele vai ficar, uma hora vai dar ruim. Cuidado com aonde você vai morar, cuidado onde você vai trabalhar, cuidado com os tipos de negócios que você vai fazer, para depois você não botar na conta de quem? De Deus. Uma outra coisa que nós aprendemos com a família do Noé. 21, eu estou em Gênesis, verso 21 do capítulo 6. Toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Aqui, Deus estava ensinando para o Noé o seguinte: provisão material e espiritual. Você, Noé, deve ser um cara provedor. Você que é o cabeça. Você que corre atrás da comida para prover. Esse monte de animal, eles ficaram durante 150 dias dentro da arca. Quantos dias eu disse? 150 dias. Na boa matemática, isso vai dar 5 meses dentro da arca. 5 vezes 3, 15. Noé, são 5 meses dentro da arca, fedendo, flatulência, cabrito, flatulência de cabrito. Noé, providencia comida para 150 dias. Você que é o provedor, material e espiritual. Quem tem que chamar a família para o culto doméstico é o líder da casa. Eu me dirijo agora aos líderes da casa. Se você é o líder da tua casa, seja você mulher ou homem, quem é o líder é você.
Você que tem que chamar a família para orar. Você que tem que chamar a família para poder ler a Bíblia. Quem está me entendendo nessa noite, diga por favor, aleluia. Você que é o líder. Nós lemos aqui de manhã e não custa ler de novo. Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Era a ordem de Deus para Israel. Deuteronômio 6, 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Era a ordem de Deus para o chefe da casa ou a chefa da casa. Chama as crianças para senta aí. Hoje eu falei, um judeu com a idade de 12 anos, por lei, ele é considerado, ele é chamado, é uma tradição que eles fazem até hoje em Israel, é chamado mitzvah, que é a criança desde pequenininha, quando chega com a idade de 12 anos, esse já passou de 12, ela é obrigada a saber os 5 livros da Bíblia. É o Pentateuco de cor. É feita uma grande festa e os rabinos são chamados, e cada rabino faz pergunta àquela criança, ela tem que responder de cabeça aquilo que lhe for perguntar. Hoje, com todo respeito, nós que estamos sentados nos bancos das igrejas, passaríamos vergonha se Deus chamasse os nossos filhos para perguntar algum texto da Bíblia. Não vou nem pedir que diga aleluia, porque eu estou dentro também. Passaríamos vergonha. Os nossos filhos entendem muito mais de Free Fire, mas o quê? Call of Duty, aquele brinquedo de mata geral. Nossos filhos sabem muito mais disso do que da palavra de Deus. Por favor, diga aleluia agora. Nossos filhos entendem muito mais de internet, já sai da barriga da mãe. Não é gugu dadá, telula. Pô, tu saiu agora, telula. Nossos filhos pequenininhos já dominam mais. Quem está entendendo, por favor, diga aleluia. Já dominam mais do que eu e você, um aparelho desse. Aí você vai dizer assim, pastor, culpados são eles ou são os pais? Por favor, responda, culpado é os pais ou os filhos? Grita alto, culpado é os pais ou os filhos? Os pais. E depois não quer que nós tenhamos uma geração como essa que temos hoje. Não brincaram de bola de gude. Se tu pergunta bola de gude, aí fica olhando pra tua cara, tipo de Marte, que veio de Marte. Bola de gude. Tu te picou pipa? Aí o outro vem falar pra mim no telefone. Que graça tem no telefone? Cortar a mão com cerol. Com cerol. Que graça tem? Tu te picou, não te piquei. Jogou búlica. Tu não jogou não, você não jogou não, você é novinho. Jogou búlica. As meninas brincaram de bonequinha? Não. Hoje as meninas brincam de boneco. Desse tamanho, neném. A gente desenrola. Culpado, amarelinha. Aí a menina fica olhando pra minha cara. Amarelinha? Amarelinha o que, pastor? Pulou corda. Elástico. Aí a gente vai falar isso, fica olhando pra nossa cara como se nós fôssemos de outro mundo. Maluco, olha lá. Eu não estou querendo dizer que você é obrigado a fazer isso. Mas é isso que está acabando com a família. É isso que está acabando. Você chega na maioria das casas hoje para conversar, não existe mais diálogo nas famílias. Não existe mais diálogo nas famílias. Você chega na maioria das casas para conversar hoje, todo mundo conectado no celular. E você é de Marte, você fica tipo assim, o que eu vim fazer aqui, meu? Desde o pequenininho até o grandão. Ninguém te dá atenção. Aí o texto está dizendo assim, intimarás. Eu expliquei isso de manhã. Intimar, não é? Será que dá para fazer? Intimar é uma ordem. Por isso que Israel sobressai em tudo. Eu já falei aqui. Então, a família do Noé, ele tinha essas características. Por favor, quem está entendendo o que eu estou pregando, por favor, diga aleluia nessa noite. Por isso que a família do Noé é exemplo para a gente. Se nós queremos ser exemplo na nossa família, precisamos seguir o modelo da Bíblia.
Qual é outro tipo de que a gente pode copiar aqui, pastor, do Noé? Seja obediente aos mandamentos e princípios do Senhor. Eu já disse para vocês aqui, e vou tornar a repetir 1.000.000 de vezes, o que for necessário. Princípios, quando são quebrados, não tem como Deus te abençoar. Se você quebra princípios, você pode subir monte, você pode orar, você pode dar altas fortunas de dinheiro para a igreja. Quebrou princípios, está quebrado. Você tem que restaurar o que foi quebrado. Deus não trabalha segundo a minha palavra. Deus trabalha segundo os princípios estabelecidos por Ele na sua palavra. Vamos para os finalmente. Qual é outra coisa que a gente vai aprender com a família do Noé? Gênesis 7:16. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor a fechou por fora. Qual é outra coisa que a gente vai aprender com a família do Noé? Entregue a chave dos seus projetos na mão do Senhor. Ele sabe o que faz. Se o texto está dizendo para a gente que Deus fechou a arca por fora, é para o Noé não abrir pelo lado de dentro, para que os que estivessem do lado de fora fizessem o quê? Entrasse. Senão Noé ia abrir. Noé, abre a porta. A gente não, agora nós acreditamos. Chorou, Bebel. Quem tinha a chave fechou por fora. Não tem como, eu não tenho a chave. Então entregue a chave dos teus sonhos para quem pode resolver. Sonhos tais como um bom casamento, uma boa casa, um bom projeto. Entregue tudo isso para Deus e Deus sabe o que Ele vai fazer. Quem está entendendo, por favor, diga aleluia. Outra coisa que nós vamos aprender com a família do Noé: quando aparecer os problemas em forma de dilúvio e tu estiver dentro da arca, que é Jesus, relaxe. Sempre haverá um arco-íris à tua espera. Quando aparecer os problemas, dilúvio na tua vida, doença, marido desempregado, filho rebelde, mais o que? Filho drogado, mais o que? Doença incurável, mais o que? Sei lá. Quando aparecerem esses problemas na tua vida, relaxa. Porque quem está contigo dentro da arca vai permitir que o arco-íris, como acabamos de cantar aqui nessa noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria venha quando? Pelo amanhecer. Relaxe. O arco-íris está chegando. O arco-íris está chegando. E quando o arco-íris chega, pastor? Depois de uma grande chuva. Depois de uma grande chuva. Mas uma outra coisa que a gente precisa aprender com a família do Noé, antes da gente ir para casa, e essa é a última. Quando passar o dilúvio, Gênesis 8, verso 20. Quando passar o dilúvio, não se esqueça de erigir um altar ao Senhor, como gratidão e oferta. Repito, quando passar o dilúvio, vou te falar, Deus vai prosperar a tua vida financeiramente. Quem crê nessa profecia, levanta a mão em nome de Jesus. Agora, quando Deus começar a te dar um montão de lobo-guará, montão de lobo-guará, vou te falar, não esqueça de agradecer ao Senhor, não. Quem está entendendo na visão, diga aleluia. Tá bom? Não esqueça de erigir um altar ao Senhor, dizendo: Senhor, esse monte de lobo-guará, eu estou profetizando lobo-guará, que é a maior que tem, a azulzinha do lobo-guará correndo. Senhor, eu só tenho esse lobo-guará porque o Senhor me deu. E eu ergo esse altar aqui, Senhor, para o Senhor. Eu dou essa oferta de gratidão ao Senhor, porque se eu não peguei Covid, se a minha família está abençoada, os boletos estão pagos em dia, essa dívida que eu estava há anos para receber, Senhor, ela foi paga, o martelo foi batido na justiça, Senhor. Eu agradeço ao Senhor.